Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo muito especial porque é de um tema que eu amo, vocês sabem que Coraline é um dos meus livros e filmes preferidos. E já fazia um tempo que eu não fazia nada relacionado a Coraline, e aí eu resolvi fazer aquela bonequinha de pano que ela ganha no filme, só que uma versão minha. Eu resolvi me criar no estilo de Coraline, entendeu? E olha, eu tô até com a roupinha que eu fiz no boneco, já é um spoiler aí pra vocês verem. Deixa eu mostrar meu look. Já fica aí o spoiler pra vocês verem qual é a roupa que eu fiz no boneco. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like logo aqui no comecinho pra me ajudar na divulgação. E agora vamos pro vídeo. Eu vou mostrar todos os processos que eu passei pra poder criar ele e quais foram as dificuldades, enfim. Vamos lá. A primeira etapa, além de muita esperança de que daria certo, foi fazer um rascunho do rosto, só pra eu ter uma noção ali de como que seria as minhas características nesse formato, sabe? A minha cicatriz, o nariz torto, enfim. E, gente, quero dar um recado aqui logo no início, que eu pretendo fazer encomendas desse estilo de personagem. Caso você queira um boneco seu no estilo da Coraline, pode falar comigo. Eu ainda tô vendo questões técnicas, assim, de como que vai ser isso. Mas eu quero muito fazer encomendas desse estilo. Então, fiquem de olho, qualquer coisa falem comigo. Enfim, e aí eu fiz a estrutura dele com arame. Meu arame era um pouquinho grosso demais, então foi bem sofrido fazer. Eu até me cortei, não sei se vai dar pra ver aí no andar do vídeo, mas eu me cortei fazendo. E eu usei papel alumínio pra dar uma base na cabeça, pra não fazer tudo com biscuit, porque senão ficaria muito pesado, gastaria muita massa também. E eu tingi a massa ali, só que depois eu tive que pintar por cima, porque eu acho que a cor não ficou muito legal, tive que dar uma acendida, sabe? E aí eu queria ele com a cabeça grande, porque eu acho que fica estiloso. Eu acho que lembra mais o filme também, se ficar cabeçudinho assim, só que ficou demais. Só que ficou maior do que eu esperado, então eu tive que dar uma diminuída pra fazer de novo. Senão ia ficar com a cabeça muito grande mesmo e ia ficar muito pesado também, por conta do corpo ser de pano. E aí eu dei uma diminuída e ficou num tamanho assim, bem legal. E aí, finalmente, comecei a fazer a modelagem. E geralmente nesses vídeos eu gravo áudio conversando sobre mil coisas com vocês, sobre o processo do que eu tô fazendo, o desenho, o boneco, enfim, falando mil outras coisas. E esse eu tô realmente contando como que foi fazer ele pra, sei lá, dar uma mudada e a gente só não ficar só falando coisas sem sentido. Mas enfim, eu comecei a fazer a modelagem dele. E eu queria muito fazer o nariz um pouquinho maior do que as fotos que eu vi, assim, desses bonequinhos, sabe? Tipo, eu queria fazer realmente meu nariz um pouquinho grande, porque eu tenho um nariz grande, então achei interessante fazer isso. E eu tava com medo de fazer essa cabeça, porque eu nunca fiz uma cabeça tão grande assim. E muda muito, sabe, a modelagem, porque você segura de um jeito diferente, as suas ferramentas precisam ser usadas de uma forma diferente, porque numa cabeça pequena. Eu uso uma ferramenta X para fazer um detalhe no nariz. E numa cabeça maior, eu preciso ou de uma ferramenta maior ou de usar de um jeito diferente. Para deixar lisinho também é diferente do que fazer uma peça pequena, porque você consegue ali, sabe? Sei lá, numa cabeça grande, uma peça grande assim é mais difícil fazer uma superfície lisa, enfim. Mas essa eu não tava muito preocupado de não ficar tão liso. Porque um bonequinho assim, que por exemplo a da Coraline no filme, ela é toda sujinha, sabe? Cheia de fiapinho, assim. Então ficaria bonito se não tivesse ficado tão liso também, entende? Se tivesse ficado com marca de dedo, ou enfim, algumas rachaduras, assim, não teria ficado ruim. É isso que eu quero dizer e não tô conseguindo. Inclusive me surpreendi porque eu consegui fazer a cabeça de primeira. Assim, né? Tirando o erro de fazer a cabeça 3 vezes maior do que eu queria, consegui fazer de primeira a modelagem. E geralmente não é uma coisa que eu consigo fazer, nem quando eu tô fazendo as cabecinhas pequenas. Geralmente eu faço uma, duas vezes. Uma não, né? Duas, 3 vezes pra conseguir. E essa eu consigo. Talvez porque sou eu, sabe? Mas eu fiquei muito tempo nessa cabeça. Eu levei 2. Não, 3 dias pra terminar ele. Porque em um dia eu fiz a estrutura do corpo, eu fiz a cabeça e comecei a fazer o corpo. Eu vou contando aqui pra vocês. Mas no primeiro dia eu passei a maior parte do tempo fazendo a cabeça, assim. Porque não foi o dia inteiro, né? Foi tipo metade de um dia, por exemplo. Mas eu queria muito que lembrasse eu. A minha dicção foi agora, né? Foi com Deus. Enfim, eu tava muito. Não é um boneco realista, mas você fica nessa pira, né? Tipo, ai, meu nariz ainda não tá certo, não tá certo, não é assim.
Acontece isso em desenho também, só que eu dei uma relaxada e falei, cara, sossega. E a iluminação do vídeo tá mudando muito, porque eu gravei uma parte no quarto, outra parte na sala, outra parte na cama. E por ter sido muitas horas, né, eu fui mudando, assim, pra não ficar muito cansado. E a orelhinha eu também quis fazer ela bem grande, assim, acho que ficou até pequena comparado ao que eu tinha pensado, vai. Mas, enfim, eu acho bonitinho o desenho, o boneco com a orelhinha grande. E eu vou sempre usando água pra usar, para ajudar a mesclar. Antes eu usava lustramóveis, mas eu parei porque eu percebi que a água é melhor pra mim. Tipo, eu coloco, sabe, uma gotinha de água e começo a alisar porque ajuda a derreter o biscuit e tirar essas marquinhas, então me ajuda muito. Álcool também serve. Álcool, sei lá, um álcool aí, tipo, de passar na mão, sabe? Ele é bom também. E aí eu percebi que o bonequinho tava sem maxilar e eu tenho o maxilar um pouco marcado, assim, principalmente o de um lado, do outro nem tanto, mas eu tenho o maxilar um pouco marcado, assim, e o pescoço fino, então dá mais ainda eita, dá mais ainda essa impressão, e eu resolvi colocar mais um pouco de massa pra fazer o maxilar. E eu tinha medo de fazer isso porque eu era muito péssimo fazendo esses enxertos, assim, tipo, de colocar mais massa. Tem gente que modela assim, tipo, colocando massa, e eu sou o contrário, eu vou, tipo, modelando com o que já tem ali, entende? Eu não gosto de ir colocando mais, só que tem casos que eu preciso, como pra fazer a boca desse boneco ou o maxilar, por exemplo, eu precisei colocar. E depois de terminar o processo aí do rosto, fazer minha cicatriz, o nariz, eu comecei a fazer o rascunho do corpo no tamanho ali que eu queria. E já adianto, eu fiz o corpo 2 vezes, porque eu errei na primeira, mas é assim mesmo, gente. Eu já esperava que eu fosse errar alguma coisa. E comparado ao que eu sofria antigamente pra criar algo novo, eu fui até bem, assim, sabe? Eu errei coisas básicas e, enfim, não passei tanto tempo. Tem uma galinha cantando, apreciem. Parou, é isso. E aí eu fiz o rascunho do corpo, num papel, recortei pra usar como molde num tecido. Eu não sei que tecido é esse. Eu não, acho que é algodão cru, talvez. E aí eu recortei duas partes iguais. A galinha voltou a cantar, tudo bom? Cortei duas partes iguais, né, pra poder costurar. E se eu tivesse uma máquina de costura, esse processo seria 1000 vezes mais rápido, porque costurar à mão é muito demorado e dói a mão, dependendo ali do que você tá costurando, da posição que fica a sua mão. Mas deu tudo certo. E ainda tive que fazer dois, né, porque esse primeiro, ele ficou muito. Ele ficou errado o formato que eu fiz, eu acho, e ficou um pouco fino, sabe? Porque quando você faz ali um molde, quando você costura, que coloca pro lado certo, né? Que tira do avesso, que coloca o enchimento, ele fica mais apertado do que você achou que ficaria. É tipo isso. E aí eu tive que fazer um outro molde, isso era tipo na noite do primeiro dia. Aí no outro dia de manhã eu fiz novamente todo esse processo que vocês estão vendo agora de costura, de enchimento, enfim, pra poder dar certo. Só que esse aí é o que deu errado, eu achei que já era o certo. E aí eu tive que no outro dia refazer ele um pouquinho mais gordo pra quando eu colocasse do avesso não ficar apertado demais. Porque tava, tipo, tão estreito as perninhas, por exemplo, que não cabia o arame da estrutura e o enchimento, sabe? Ficou muito ruim. Mas deu um desespero porque eu fui dormir 3 horas da madrugada pra terminar de costurar isso e montar ele. E vi que não tinha dado certo e rasguei tudo. E aí fui dormir, tipo, vou ter que fazer tudo de novo amanhã. Enfim, mas acontece. E aí eu comecei o processo de pintura. Eu nunca tinha pintado um rosto assim por cima, eu sempre tinjo a massa. Só que nesse caso eu resolvi pintar realmente, porque não tava nem próximo do meu tom de pele. Eu tenho. Vocês conseguem ver no vídeo o meu tom de pele, né? Só que deu errado, porque essa cor que eu tô pintando aí, eu achei perfeita pra minha pele, assim, do rosto e, enfim, minha pele. Só que no tecido, ela ficou muito escura e, tipo, minhas pernas são transparentes, entende? Tipo, eu sou muito branco na barriga, na perna. E eu tenho, né, como eu moro no Brasil e pego sol, eu tenho o rosto mais escuro do que, por exemplo, a barriga. Enfim. E aí eu percebi que tava muito escuro o conjunto total e resolvi depois pintar com a cor mais clara, porque ia ficar mais parecido, entende? E aí comecei o processo da roupa. Eu mostrei pra vocês como que era a roupa, né, no início do vídeo. É uma igual a que eu tenho, uma camisa de gola alta preta. E eu queria colocar a roupa assim que mais me representasse. Eu até pensei em colocar uma calça xadrez vermelha, porque eu tenho uma aqui e eu acho que é bem parecido com o meu estilo. Mas geralmente quando eu vou sair, eu sempre saio com uma roupa tipo essa: calça preta, camisa preta, sapato preto. Ai, que cachorro! Agora que ele vai latir, meu Deus.
Acontece, gente. É o mundo existindo, vamos que vamos. E aí eu comecei a cortar os moldes. Esse é o molde da manga. É sempre, parece tipo uma casinha, o molde de uma manga, pra quem nunca viu. E eu comecei a costurar, como eu falei, na mão mesmo. E, gente, eu não sou muito bom em costura, não é meu forte, mas já fiz algumas coisinhas, então eu já tenho uma noção de como fazer aquilo que eu quero, sabe? Talvez algo mais elaborado, eu tenho um pouco mais de dificuldade de conseguir pegar, mas o básico eu já consigo, assim, tipo, de cara, entende? E sem dúvida a parte mais demorada foi a da costura da roupa. Foi o segundo dia inteiro, porque no segundo dia eu tive que fazer o corpo novamente, e é costurado, aí tive que fazer a roupa, enfim. Então foi uma parte assim que demorou muito, mas já era de se esperar. Daí eu comecei a fazer a calça e fiz o mesmo processo, fiz um molde assim da calça e recortei, comecei a costurar. Essa calça tem essa mancha rosa, mas é porque é uma camisa velha, eu uso tipo retalhozinho, sabe? Daí era uma camisa do Maroon 5, que já tava toda furada e rasgada, e aí eu fiz a calça com essa estampa pra dentro, pra quando eu virasse, ficar uma calça preta normal, entendeu? E tudo que eu faço, eu vou testando 1000 vezes pra ver se não tá dando nada errado. Tipo, eu fiz uma perna da calça, já coloquei nele pra ver se tava certa, pra eu não ter que fazer a outra perna e errada. Então é uma coisa assim que eu faço muito, talvez até mais do que eu deveria, porque eu vou testando muito, sabe? Daí eu vesti a calça nele pra fazer os rasgõezinhos assim na perna. Eu ia fazer mais, só que como ele é pequenininho, acho que ia ficar muita informação, então eu fiz só no joelho mesmo. Não mostrei aqui no vídeo fazendo coturno, mas enfim, foi. Eu fiz com biscuit, eu faço muito coturno, porque a maioria das bonecas que eu faço tem coturno. Na verdade, não, a maioria tem salto, na verdade, mas eu já fiz muito coturninho. Tem até um Reels lá no meu Instagram fazendo um. E resolvi fazer um colarzinho pra ele em formato de coração, coração humano. Porque eu acho que, enfim, eu gosto. Eu tenho um colarzinho desse também que eu fiz. Até tava usando ali no início do vídeo. E aí eu fiz um pra ele também, que eu acho que ia me representar bem. E uma coisa que eu amo é bolsa. Então eu sempre saio com uma bolsa assim de lado, principalmente. Que eu tenho uma preta e tenho uma igual a essa do vídeo, só que um marrom mais claro. E aí eu resolvi fazer uma pra ele também. Não tava nos planos, mas eu acho que ia compor bem, sabe? E nesse momento do vídeo eu estava assistindo Abracadabra. É Abracadabra? É, né? Essa bolsa eu também fiz inteira de biscuit, fiz as tirinhas, todos os detalhes em biscuit. Só alguns que eu usei, alguns detalhes que eu usei outro tipo de material, como umas argolinhas de ferro. E também para fazer a alça eu usei tipo um cordãozinho que ele não é couro, mas ele parece couro, sabe? E é tipo pra fazer colar e tal. Daí eu usei um cordãozinho desse marrom, que foi assim uma solução maravilhosa, porque eu ia fazer uma, tipo uma trancinha usando linha de crochê, ia ficar uó. Não ia ficar uó, mas obviamente essa tirinha ficou muito mais bonitinha, né? E finalmente, uma parte que eu amo, que é passar base nas coisas, que substitui o verniz brilhoso, que eu não tenho aqui, porque eu invernizo tudo com fosco, então eu não compro brilhoso. E aí, quando eu preciso de algo assim com brilho, eu uso base de unha, é uma ótima solução. E aí, eu passei a base no coração, pra dar um destaque, e também nas botas, porque eu não tenho bota fosca, eu tenho bota com verniz, então é isso. E aí, acho que não é verniz que fala, né? É vinil, não sei, gente, enfim. E aí eu comecei a colocar o cadarço, que é uma partezinha bem gostosinha de fazer, sabe? Uma coisa satisfatória. E fiz um brinco também, que eu passei muito tempo nesse brinco, apesar de ser um brinco pronto. Na verdade, a cruzinha era de um brinco meu e a argolinha era de, sabe, uma argolinha. Daí eu juntei uma coisa na outra e fiz uma coisa só. Acabou dando certo, mas demorei muito pra colocar, pra conseguir fazer, porque eu só tenho um alicate, eu tinha que fechar um ferro usando um alicate apenas, enfim, e minúsculo. E aí eu comecei a fazer o cabelo, que eu tava bem em dúvida como que eu faria. Essa base preta eu sabia que eu queria fazer assim, porque fica bem na vibe do filme, só que os fios eu não sabia como fazer. Eu tava com duas opções. Essa do vídeo, que é tipo uma linha de crochê, ou fazer com overlock, que é o material que eu uso nas outras bonecas, que vocês já estão ligados, né? Só que o overlock ele ia fugir muito do filme, porque no filme esse bonequinho da Coraline, por exemplo, o cabelo dela é realmente tipo com linha, sabe? Uma linha grossa. Então eu acho que ia fugir um pouco. E pra esse primeiro, por mais que fosse ficar legal, eu queria que ficasse bem a cara do filme, sabe? Mas em algum próximo eu quero usar overlock pra dar um efeito diferente. Acho que vai ficar bem bonitinho também. E aí eu coloquei os fiozinhos, tipo, fui colocando ali com cola de tecido
e cortei num corte de cabelo clássico meu. Eu usei o fio preto, apesar de o meu cabelo agora tá castanho, porque tava azul e eu pintei de marrom e ficou castanho, enfim. Eu resolvi fazer preto porque o meu cabelo original é preto, então eu acho que ia me representar por mais tempo, entende? Porque se eu fizesse castanho, daqui um dia meu cabelo tá preto, tá rosa, enfim, não ia ser tão legal. Pensei em fazer rosa também, mas eu preferi preto. E aí eu comecei a fazer o sombreamento da pele, era uma parte que eu tava muito ansioso pra fazer. Eu usei sombra de maquiagem, como sempre, em todas as bonecas eu uso. E eu queria fazer ele bem, tipo, com muita sombra saindo do botão pra dar um ar bem de profundidade, sabe? Igual no filme, pra ficar com esse ar meio sombrio, então eu passei bastante. E comecei a fazer a sobrancelha. Eu queria fazer uma sobrancelha mais triste, sabe? Na expressão. Minha sobrancelha ela é mais reta e inclinada pra dentro do que pra fora, como tá indo. Enfim, não sei se deu pra entender. Mas eu quis fazer assim porque dá um ar mais triste, sabe? Tipo, em desenho, enfim. Quando o personagem tá com a sobrancelha assim, lembra um ar de tristeza. E eu queria esse efeito. Fiz também meu bigode. Eu acho que é bem característico meu e também a falha no meu bigode por conta da cicatriz. É uma coisa que eu queria muito deixar claro, assim. E também dei uma sombreada na bolsa porque ela tava meio paia e acho que deu uma avivada nela quando eu passei essas sombras. E finalmente, reta final, comecei a passar o verniz no rosto e na bolsa, que eram as únicas coisas que tinham de biscuit que precisavam ser envernizadas. E separei a roupinha dele pra vocês verem antes de colocar tudo que eu ia usar pra compor ele. E comecei a vestir. É uma parte bem gostosinha até. E. Ah, coloquei os botões, né? Importantíssimo. Eu pensei muito em fazer o botão preto. Confesso que até dourado eu cogitei. Mas eu acho que o marrom combinou com a ideia geral, assim, por conta da bolsa. Eu acho que o preto ia ficar meio apagado, o botão, sabe? Por mais que ficasse mais gótico, assim. Eu acho que o marrom ficou mais legal. E aí eu comecei a vestir a roupinha nele, a blusa, a calça, gente. Que realização! Eu fiquei muito feliz de ter dado certo, assim, porque sempre que a gente vai fazer algo novo, a gente não sabe exatamente por onde ir e se vai dar certo, mas confia no processo, gente. A blusa dele eu precisei deixar aberta atrás pra poder entrar. Eu coloquei um velcro e coloquei um lacinho, tipo uma linha em cima, sabe? Pra fazer um nozinho e fechar a gola. Acho que foi uma boa gambiarra. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Confesso que eu ainda não superei, porque eu achei que ficou muito bonitinho. Eu não esperava que fosse ficar bem na vibe que eu queria, sabe? Porque sempre que a gente vai fazer algo pela primeira vez, é um grande quarto escuro. Mas deu certo. Lembrando que eu quero fazer encomendas desse estilo, caso você queira um personagem seu no estilo de Coraline. Pode falar comigo. Eu ainda tô analisando minhas opções e possibilidades, mas vai dar tudo certo. E deixa aí nos comentários o que você achou dele, se você gostou, se você achou que tá parecido comigo, se você achou que tá lembrando Coraline. Eu acho que ficou bem na vibe, assim, do filme, né? Uma coisa bem sombria. Eu amei. E é isso. Comenta aí também se você gostou desse vídeo, se você gostou de ver esse processo e se você quer ver mais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha ele aqui, ó, pertinho de mim, pra vocês verem como que ficou. Como eu falei no vídeo, eu resolvi fazer o cabelo preto, porque meu cabelo original é preto, e aí, sei lá. Ai, gente, sério, eu fiquei muito apaixonado por ele. Eu quero, tipo, levar ele pra todos os lugares que eu vou, porque, sei lá, eu sinto que as pessoas precisam ver isso aqui, entendeu? E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu, um grande beijo, um forte abraço. Tchau. Gente, sério, eu tô apaixonado. Eu quero viver com isso pra sempre. Fica aqui, meu filho. Aí vai, ele se mexe, né? Tipo, eu vou embora e ele levanta um braço e faz ele.